Deus, vamos lá. Abrindo aí no Salmo 18. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Shalom, seja bem-vindo, amado. Em nome de Jesus, Salmo 18. Uma das nossas irmãs mandou essa mensagem, amado, num dos grupos que temos de intercessão, e ali essa palavra começou a crescer. Eu não vou pregar a respeito dela, mas vou falar só um pouquinho a respeito dela, no sentido de ser um salmo muito completo, é um salmo de batalha espiritual. É um salmo para nós entrarmos na presença de Deus, nos deleitarmos no Senhor, buscarmos a face do Senhor. É um salmo, assim, a gente diz que é um salmo completo, porque tem adoração, tem guerra, tem quebrantamento, tem busca da vontade de Deus. E aqueles que puderem, depois eu vou colocar lá no ministério, vou colocar a versão A Mensagem. Está muito bonita a mensagem, né, no caso ali, muito ungida. Então, amados, quem puder, depois ouça, acompanhe. Muito maravilhoso esse salmo, amém? Então, vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus. Shalom, shalom, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quem entrou também agora, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, a tua presença, Senhor, é imprescindível nesse lugar. Nós queremos a tua presença, nós buscamos a tua presença. Nós entendemos, ó Rei da Glória, que tu tens coisas grandes e firmes a fazer por nós, Pai. Por isso queremos entregar esse culto às tuas mãos, Senhor. Queremos entregar essa celebração às tuas mãos e a incentivar o nosso povo, ó Rei da Glória, a gastar tempo contigo, Pai. A ter, ó Pai querido, uma disciplina de adoração diante de ti, uma disciplina de cultivo, ó Deus, diante de ti, dia após dia, hora após hora, para que, Senhor, tu possas fazer coisas grandes e firmes a nosso favor. Tu tens uma palavra preparada para nós a cada momento, a cada manhã, papai, e é isso que tu queres fazer para nós, trazer a tua palavra santa, bendita, revelada, e essa palavra nos fará vencer o dia mal. Por isso, nos ajuda a estarmos em tua presença, em adoração, em louvor, em busca, porque tu és um Deus bom e tu queres o nosso bem. Tu queres que estejamos sempre num ambiente de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus, podem sentar. Salmo 18. Amém? Vamos falar aqui a respeito de um Deus que quando ele é invocado, amados, ele faz coisas grandes e firmes a nosso favor. Amém? Diz aqui a palavra de Deus: invoca o Senhor, que é digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, a respeito do que é que Deus tem para nós. Salmo 18, versículo, se alguém não pegou ainda, no versículo 6, na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Amém? Eu invoco o Senhor, que é digno de ser louvado. Versículo 3 também, eu me perdi aqui um pouquinho. E serei salvo dos meus inimigos. O 3 e o 6. Amém? O que é invocar o Senhor? É clamar por Ele, é chamar por Ele, é estar na presença de Deus, buscando verdadeiramente qual é o propósito que Ele tem para nossas vidas, e não andarmos mais para a circunstância. Qual é a temporada que nós estamos agora? Nesse momento, a parte profética da sua vida e da minha vida, nós estamos no mês chamado mês de Sivan, que quer dizer, Ele é a minha cobertura, o Senhor é a cobertura deles. Quem é o deles? Quem é esse? É o povo de Deus. Ele é a tua cobertura e a minha cobertura. E tem mais uma manifestação dessa palavra, cobertura. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vem para ter intimidade com a gente e semear as nossas vidas. Então, você tem hoje, a respeito de Deus, eu falei isso na quinta-feira, mas eu quero deixar firmado isso, porque estamos começando o nosso mês. Começou agora, acho que dia 21, e começou o mês de Sivan. Então, é importante você saber que existe uma temporada para as nossas vidas. Às vezes a gente olha assim com essa carinha, né, irmã Val? Como assim começou o mês? É o tempo eterno do Senhor. Deus tem um tempo para nós. Há uma cronologia bíblica para nós. Há um cronograma da parte de Deus diferente do cronograma do mundo. Totalmente diferente, onde portas espirituais de bênção, de prosperidade, de ativações se manifestam nas nossas vidas. Por que estou trazendo isso? Para nós aprendermos a tomar posse. Então, o que acontece? Mês de Sivan, qual é a temporada que você está vivendo? Eu estou numa temporada onde Deus me guarda. Ele coloca a gente dentro dele, nós já estamos dentro dele, quando recebemos a Cristo. Só que esse portal de guardar, de proteção, de entendimento que ele deu, que nos cura, que nos protege, que nos livra do mal, ele é mais poderoso, há mais abundância dessa revelação. Dá para entender isso? É uma abundância da revelação de Deus para nós.
E o que ele faz nesse meio? Ele semeia a sua palavra em nós. Qual palavra? A palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra de poder. Novas sementes estão sendo lançadas agora para nós. E nós precisamos aprender isso, aprendermos a desfrutar disso. Então, se Deus tem uma palavra profética para você lançar nesse mês, através daquilo que Ele fala ao teu espírito, então é interessante que eu e você tenhamos muita comunhão com Deus, para que nós não fiquemos gastando a nossa voz com qualquer coisa, para que nós não fiquemos falando aquilo que não é da vontade do Senhor, que não está compactuando com aquilo que Deus falou a nosso respeito. Deus fala para a gente, você vai ser abençoado, e a circunstância fala, você continua amaldiçoado. Nós vamos precisar escolher qual nós vamos ouvir. Nós é que vamos decidir. Então, esse é o tempo onde Deus dá palavras boas para nós. E o que tem a ver com o Salmo 18? Tem a ver que você invoca o Senhor, que é digno de ser louvado, e você é salvo dos seus inimigos. Através do quê? Através da palavra. Como você é salvo do seu inimigo? Através da palavra que sai da sua boca. Porque através da palavra você invoca o nome, através da palavra você invoca o sangue, através da palavra você invoca a graça, através da palavra você invoca o amor, através da palavra você invoca o livramento. É por isso que Deus está falando para nós, no mês desse ano, use a minha palavra. Existe uma letrinha que é desse mês, depois eu vou falar com um pouco mais de entendimento disso para vocês. É só para a gente ir entrando na atmosfera desse mês, amém? Tem uma palavra, aliás, uma letrinha que se chama Zaim, ela é uma palavra hebraica, e ela quer dizer espada. Então, o que Deus está falando? Nesse mês é o tempo de espada. E o que é a espada? A espada do Espírito Santo. Aquilo que Deus coloca na tua boca, para que eu e você falemos por conta do Espírito Santo de Deus. Então, amados, por favor, no meio da tribulação, não fale qualquer coisa. Cuide dos seus lábios. No meio da tribulação, não fique profetizando qualquer coisa. Ah, mas eu estou com muita dificuldade. Você não está vendo? Olha, meu marido não quer nada, isso, para lá, para lá, para lá. Não profetize isso. Se você tem que falar sobre isso com alguém, fale. Para abrir o coração, fale. Não fique remoendo aquilo por dentro sem ter alguém para falar. É bom que você fale. Só que lance uma palavra final que seja da parte de Deus. Amém? Sempre lance uma palavra final que seja da parte de Deus, para que o adversário não tome vantagem. Ah, eu estou doente, mas o Senhor diz, Ele é o Senhor que me sara. Ou eu estou com dívida, mas a palavra de Deus diz que Ele é o Senhor que me provê todas as coisas. A palavra me diz, a circunstância está me dizendo, meu marido quer me deixar, meu casamento está ruim. O que a palavra de Deus diz? O que Deus uniu não separe o homem. Sempre a palavra. E esse é o mês que Deus quer cobrir você e a minha vida com a sua proteção e com a palavra. Amém? Palavra semeada. Não é a palavra aqui, não. É a palavra ser profetizada. Abre a tua boca e começa a profetizar. O que você e o que eu queremos ver na nossa vida? Estabelecido. Qual é a realidade que nós queremos ver na nossa vida? É isso que nós precisamos profetizar, para que nós andemos de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Então, nós precisamos permitir que Ele nos semeie, através do quê? De intimidade com Ele, leitura da palavra, tempos de louvor, estudo da palavra, meditação da palavra, prática daquilo que Deus te fala. Não é só meditar na palavra. Ah, eu medito da palavra, Deus fala um monte de coisa para mim, só que você nunca pratica. Adianta do que isso? Um monte de conhecimento vazio. Então, quando você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, quando você praticar a palavra, Romanos capítulo 12. Então, Deus está te chamando. Coloca a tua vida no meu altar e permita que eu coloque a tua casa em ordem. Na versão A Mensagem, você vai ver que ele está falando isso. O salmista está falando assim, Deus colocou a minha casa em ordem. Então, permita que o Senhor coloque a tua casa em ordem, através da palavra, da cobertura dele, do amor dele, através dessa espada que Ele está colocando na nossa boca, através de uma intimidade profunda conosco. Amém? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. O pastor Alexandre vai trazer a palavra, para a glória de Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Amém. Aleluia. Glória a Deus, shalom, boa noite. Amém. Domingo passado, o irmão Richard trouxe uma palavra aqui, e depois na segunda-feira, ele não ficou legal, porque ele não conseguiu explicar exatamente o que ele queria passar. E há uns 3, 4 domingos atrás, eu entrei do culto. Quando eu saí daqui, eu cheguei em casa, era 8h25. 8h27 eu estava deitado.
Eu não comia, não fui no banheiro, não escovei dente, não fiz nada, porque eu saí daqui desse altar falando, cara, não falei nada com nada, fiquei ruim, fiquei mal. Entrei e falei para a padre, boa noite, e deitei. 8h27 eu estava deitado. Não dormi, mas estava deitado. Então, o que acontece? Quando você for pregar a palavra, às vezes você vai fazer uma oração, às vezes vai ser normal isso daí. Eu tô falando isso porque às vezes a gente fica assim tão entristecido, já faz um tempinho que eu prego a palavra, mas às vezes a gente passa por isso. E aí depois eu falei para uma irmã, na segunda-feira ela veio no atendimento e falei, irmã, olha bem no meu olho agora e não mente para mim. Ontem, você entendeu alguma coisa que eu falei? Eu falei coisa com coisa, assim, para mim você falou. Então, às vezes, a gente passa por uma guerra tremenda, mas foi tudo bem. Só que para mim, aqui, que estou aqui, estou nessa guerra. Então, hoje, aí o Luiz falou assim para mim, agora eu entendi a palavra do jeito que tem que ser. Então, hoje ele vai falar o que ele entendeu do que ele tem que ser. Amém? Já está chegando aí. Glória a Deus. Tá bom, queridos, boa noite. Salmo 39. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? E diz assim: eu disse, guardei os meus caminhos para não diluir com a minha língua, e enfrentarei a minha e enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio, fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendiou-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, e se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias, o qual é, para que eu sinta quão frágil sou. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada para ti. E, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda sono, e, na verdade, em vão se inquieta e aumenta riquezas, não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, eis que espero eu, a minha esperança está em ti. Aleluia. Livra-me de toda a minha transgressão e não me faça o apolo dos leões. Eu desci e não abro minha boca, porquanto tu me fizeste. E tira de sobre mim a tua boca. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. E se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destrói como traças, e a tua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, e não te cales perante as minhas lágrimas, mas porque eu sou para contigo. Eu estranho peregrino com todos os meus pais, poupa-me até que tome alento antes de que vá e não seja mais. Amém, querido? Aleluia. Amado, eu queria falar assim, primeiramente a respeito do versículo 1, que diz assim: guardei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e enfrentei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. O salmista, ele fala aqui dele em primeiro lugar, querido. E eu creio que ele fala, eu estou falando aqui também de mim em primeiro lugar.
Eu creio que isso também é uma correção para mim no meu dia a dia, uma correção para cada irmão aqui no dia a dia, do qual a gente tem que guardar os nossos caminhos perante o Senhor. Essa aqui é uma Bíblia da promessa. E a Bíblia da promessa, ela tem muitos destaques de promessa. E uma coisa que eu tenho aprendido da palavra de Deus é que para a promessa se estabelecer na nossa vida, é também um princípio, é de se estabelecer o princípio. E esse irmão aqui, esse salmista, ele fala assim: vou me estabelecer na presença de Deus. Eu vou guardar os meus caminhos para não deliquir ele diante de Deus. E a gente tem uma esperança viva no Senhor, daquilo que Deus tem para nós no nosso dia a dia, na nossa provisão, no quanto a gente alcança Ele, na força do nosso braço, muitas das vezes, o que não é certo, isso não é dependência de Deus. Eu creio que não seja certo, porque a gente tem que trazer para nós, cada dia mais e mais, uma dependência do Espírito, na nossa alma, para a nossa alma. E eu falo de guardar os caminhos dele, que Deus também está me ensinando, está nos ensinando para a gente se posicionar dessa maneira, de cada vez mais guardarmos os nossos caminhos diante do Senhor, para a gente não deixar eles, a gente não deliquir diante de Deus, a gente não corromper diante de Deus. Isso é a parte 1 do versículo, é a primeira parte do versículo. E aí diz assim: enfrentei a minha boca, enfrentei os meus dizeres, passei a pensar naquilo que eu falo, passei a dominar aquilo que eu falo. Eu não estou dizendo que eu passei, eu estou passando, é o meu processo, amado. É a minha vida, é o meu dia, é o meu hoje, para não deliquir os meus caminhos diante de Deus. Eu creio que é uma condição do Senhor para a minha vida. E eu estou passando por um processo em particular em que Deus está me tirando do lugar de escravidão, de braço, no meu achismo, na minha razão, na minha onde eu se representar para Deus com argumentos de inteligência, dizendo: Senhor, mas é assim. E Deus dizendo: fala, mas é como eu quero, não como você quer. É o meu assim, não o teu assim. Por isso eu estou falando de posicionamento a respeito desse ano, do que o Senhor está ensinando aqui nesse salmo. Continuando o versículo, diz assim: enfrentei a minha boca, e enquanto o ímpio estiver diante de mim. Amado, a gente se depara com muitas pessoas lá fora e eu creio que esse posicionamento de enfrentar os próprios lábios é também de testemunho, querido. A gente enfrentar o ímpio está se levantando contra as nossas vidas através do inimigo, muitas vezes, nos apontando, nos condenando. E a gente vai com guerra para cima do ímpio, a gente vai com guerra para cima das pessoas, e não com amor, porque Deus nos ensina: haja com amor, olhe com misericórdia. E muitas vezes a gente precipitado, a gente fala, a gente não se cala. Se calar, querido, tem olhar de misericórdia, é sabedoria, não é omissão, não é negar a guerra. Deus vai trazer oportunidade para sermos mais transparentes. Deus vai trazer oportunidade para a gente ser luz na vida dessas pessoas. E então, o Senhor tem falado diante de mim a respeito dessa dependência. Tem falado para mim, perdão, queridos, a respeito dessa dependência dele. Porque eu sou um homem. Perdão, eu não sou. Eu era um homem autossuficiente, amado. E hoje aqui diante de vocês, eu estou abrindo mais uma vez dizendo: eu era. Eu não sou mais, eu dependo do Senhor. Em nome de Jesus. Versículo 2, assim: e com silêncio, fiquei como mudo e calava-me mesmo a cena do bem, mas a minha boca se agravou. Como eu disse para os irmãos ainda há pouco, eu tinha argumentos. Eu usava a minha inteligência, eu usava o que eu achava, eu usava até mesmo aquilo que era mais lógico possível para dizer para o Senhor: Senhor, mas é isso. E o meu isso, querido, não ia de encontro com a vontade de Deus. E não vai, se eu me perder no que eu falo, ele vai contra. E por isso a minha dor se agravou, desse versículo, mas a minha dor se agravou.
Perdão, amados. Porque eu defendo a minha pessoa. Eu defendo o meu argumento. Eu defendo a minha lógica. Eu defendo a força do meu braço. Eu defendo o que eu acho certo. Eu defendo a minha cultura, querido. Eu defendo a minha cultura mágica. E esse silêncio, ainda que pareça, com o silêncio, fiquei mudo, fiquei calado e calado do bem. Parecia ser bom, parecia ser para o meu bem. Me mostra que é bom. Fala, faça, haja. A minha consciência, a minha natureza, a minha carnalidade, a minha alma não conquistada. Isso fazia, amado, com que se calasse a voz profética do Senhor dentro de mim e gritasse a minha lógica, o meu saber, o meu agir. Então, queridos, guarda o teu coração. Amém, amado? Guarda o teu caminho. Vamos caminhar dessa forma. Vamos caminhar nesse alinhamento com o Senhor, em nome de Jesus. Eu vou para o versículo 4, que diz assim: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta o quão frágil eu sou. Amado, a nossa carnalidade, não, a nossa natureza faz a gente pensar com que a gente é alguém, com que a gente seja alguma coisa. E, querido, cada dia mais, a gente tem que entender o quão filho a gente é do Senhor e quão menos sujeito homem a gente é nessa terra. Se bebedando com poder, um pouco de dinheiro. Eu tenho posses, eu consigo, eu faço, eu tenho influências, querido. Esse tipo de coisa é passageiro. Dá uma analisada na sua vida, quanto você já viveu, quanto que você já vivemos, e é nada para o Senhor que é pequeno e tudo já se passou, e agora novas situações estão aí para a gente enfrentar. Eu creio que com maturidade diante de Deus, porque agora tem um novo de Deus para mim e para a sua vida, como a pastora acabou de dizer, tem sementes novas para a gente desfrutar diante do Senhor. Então, amado, em nome de Jesus, guarda o teu caminho, para que a gente não venha vir diante do Senhor. Continua no versículo 5. E faz-me conhecer os meus dias, como a palmos. E eis que fizestes conhecer os meus dias como a palmos. Queridos, como a palmos. E o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Amado, que nessa noite, a partir de hoje, eu e você entendemos quão nada somos, não diante do Senhor, nada somos para nós mesmos, mas o quão grande somos para o Senhor, porque Deus fez a gente filho, então que a gente possa desfrutar da paternidade de Deus, se tornando filho do Senhor e deixando de viver as vaidades que nos fazem achar até mesmo que somos nossos próprios senhores, na força do nosso achismo, na força do nosso entendimento, daquilo que a gente pensa, amado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu creio que Deus tem me trazido uma dependência, literalmente uma dependência dele, onde para cada situação da minha vida tem se encaixado na vontade dele. Graças a Deus por isso. Eu estou falando da questão financeira, da questão espiritual, da questão do meu conjugal, da questão de paternidade dentro de casa, profissional. Deus tem alinhado a minha vida, eu creio que vai alinhar a sua, em nome de Jesus, amado. Amém, querido? Deus abençoe, shalom, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Amém? Abra a tua Bíblia aí, Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Versículo
Ai, Jesus, atende a irmã, vai dando glória. Celular aqui, irmão, tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Esther, capítulo 4, a irmã poisou assim, ó, mas não adianta nada, o microfone não vai parar, né, irmão? Ah, lá, foi lá fora, ó. Graças a Deus. Esther, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Deixa sua Bíblia aberta aí. Essa passagem, ela retrata muito a nossa vida, ela é a igreja, a Esther é a igreja, sou eu e sou você. E nós precisamos entender as nossas obrigações e os nossos deveres dentro da igreja. E às vezes, a gente assimila até fácil os deveres, mas a gente se perde muito dos direitos. Porque os deveres, eles são impostos todos os dias. A liderança nos expõe, faça isso, não faça aquilo, anda por aqui, anda por lá, lê a palavra, vem no clube, sai daqui, jejua, oferta. Então, você vai ficando doutrinado nos deveres que você tem. Mas essa mesma liderança, às vezes, falha em nos ensinar os direitos. E, às vezes, elas nos ensinam os direitos, mas nós mesmos temos uma dificuldade de falar, caramba, é muita coisa para mim. Esse direito, será que é tudo isso mesmo? E se é tudo isso, será que é para mim? Porque, às vezes, a gente entende até o que Jesus fez, mas, às vezes, a gente entende que Jesus não fez isso para nós. Porque nós vamos medir a nossa culpa e vamos colocar a nossa culpa diante dos nossos olhos assim, o que Jesus fez é verdade, eu acredito, mas para mim não tem jeito. Eu sou muito culpado, eu errei demais, eu falhei demais. E às vezes a gente não consegue absorver dos nossos direitos de crente, de rainha, de filha, de serva de Deus, porque nós achamos que aquilo que Jesus conquistou é muito bonito para o outro. Fala, não, verdade, tem alguém aí que está classificado para desfrutar disso, mas eu não me classifico, porque eu errei muito, porque eu pequei muito, porque a minha vida é muito pesada. E esse engano precisa ser removido das nossas vidas. Nós precisamos entender que é para a igreja. Então, Esther estava aqui e ela começa, então, uma jornada, porque até aqui na vida dela estava tudo muito bonito. Sabe aquele começo de conversão? Você vem na igreja, alguém fez o apelo para você, você vem ao primeiro culto, você pega um louvor, que infelizmente a gente não tem ainda, mas você pega aquele louvor, aí você pega uma palavra, você começa a entender sobre a palavra, aí você aceita Jesus, você se torna filho, filha de Deus, e você está voando. Você fala, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui realmente é tremendo, porque a Esther, ela foi lá levada para o palácio, ela foi lá ser tratada um ano, e quando foi lá o teste para ver quem era a rainha, o rei escolheu ela, então ela estava nessa fase, estava tudo certo. Ela era rainha, ela comia bem, ela se vestia bem, ela era honrada, ela tinha um monte de coisa, ela mudou de vida completamente. Ela saiu das trevas e foi para a luz, que é o que acontece quando a gente se converte. A gente mudou de vida, de verdade. Só que daqui a pouco a responsabilidade bate à nossa porta. A responsabilidade vai nos chamar, porque a Bíblia fala que quem muito é dado, muito é exigido. E essa moça, ela era uma moça simples. Uma prima, em alguns lugares fala que é sobrinha, de Mordecai, só isso. Não tinha pai, não tinha mãe, ele criara ela, e quando saiu do concurso, ele viu nela uma chance, e falou, vai lá fazer esse concurso. Se alista lá. E ela ganhou esse concurso, ela foi realmente escolhida para ser a rainha. Mas, de repente, dentro desse contexto, a responsabilidade bate à porta dela. Ela fica sabendo que o tio dela está lá na rua, está lá fora, ele não entra no palácio, ele rasgou suas vestes, ele está com roupa, ele está com pano de saco, ele está chorando, ele está lamentando, ela fala, o que aconteceu? E ele manda um recado para ela. E ela está tão fora de um contexto espiritual, ela está tão desconectada do que está acontecendo, que ela manda roupa para ele. E ele não queria roupa. Ele queria que ela tirasse a dela.
A intenção de Mordecai é falar: rainha, rasga a tua roupa, se veste de pano de saco, vai com eu junto, nós estamos debaixo de um decreto de morte. Eu não estou precisando de uma roupa nova. Eu estou precisando de aliados que tenham influência, que estejam na presença do rei, para fazer a diferença a favor do nosso povo. Mas ela fala assim: leva a roupa para ele. É uma atitude bondosa, mas religiosa, que não resolve nada. Porque ele bem vestido, ele com uma roupa nova, mandado pela rainha, parece que é uma pompa, mas ele ia morrer. E ele com pano de saco estava gerando a vida. É na humilhação que nós vamos gerar a vida, é no pano de saco que nós vamos gerar a vida, não é na roupa bonita. Então nós precisamos começar a entender espiritualmente o que está acontecendo no mundo espiritual, porque às vezes as notícias chegam até nós, e nós falamos assim: eu vou ajudar o irmão, vou mandar uma roupa nova para ele. Não, é para você rasgar a sua com ele. Ele está precisando que você chore com ele, ele está precisando que você entenda o momento que ele está passando. Esses dias nós passamos por uma situação onde nós ficamos: o que nós vamos fazer? Algumas notícias chegaram, o que nós vamos fazer? Aí Deus falou com a minha esposa assim: Deus está moendo aquele lugar. Então nós não vamos fazer nada. Porque se eu colocar a minha mão aonde Deus está moendo, ele vai me moer junto. Se Deus está te quebrando em alguma coisa e eu vou te socorrer, eu vou querer ser maior que Deus. E ele vai me quebrar junto. Se for na parte de finança, por exemplo, se eu for querer colocar o meu dinheiro para te ajudar no momento que Deus está te quebrando, está te moendo, não te quebrando, mas está tratando a tua vida para te levar para onde você precisa, ele me quebra junto. Então nós precisamos discernir o que está acontecendo. Às vezes, nós vamos ver o nosso irmão do nosso lado, passando por um apuro tremendo, e você vai ter que segurar. Ah, mas a Bíblia fala para socorrer, para ajudar, para socorrer o pobre, para socorrer o necessitado. Sim, mas existem horas que Deus está trabalhando de uma forma que é para você esperar um pouco. É para você dar uma segurada. E ela não fez essa leitura. Ela achou que ela mandando uma roupa nova, ela ia resolver o problema, porque ela estava desconectada do que estava acontecendo. Então, nós precisamos entender que quando as coisas começarem a bater na nossa porta, que passou agora aquela empolgação da conversão, de que estamos lá no primeiro amor, aquele umba-umba, a gente pensa que é só isso. Nossa, a igreja é uma maravilha, a igreja é uma maravilha, mas nós estamos, eu e você, entramos num momento de guerra. E é por isso que nós não entendemos muitas vezes. Mas eu me converti, está pior? Não está pior. É que já estava horrível e você não via. Já estava horrível, a gente não prestava atenção, a gente não sabia. Para nós, aquela vida era tão ruim, mas era tão normal, que a gente achava isso aqui mesmo que tem. Mas quando a gente se converte, a gente começa a entender que isso é ruim. Mas não porque a gente se converteu, mas porque agora a luz começa a chegar naquele mundo de treva e Deus então começa a mostrar: ó, isso aqui é assim, mas é reversível. E Esther, então, ela queria ficar lá como rainha, bem vestida, bonitona, e mandar uma roupa pro primo ou pro tio dela. Cara, se veste aí, para que negócio de chorar, para que negócio de se humilhar, para que negócio de orar, para de pano de saco, não precisa tudo isso. É muita coisa, chora muito, ora muito. Não é assim que às vezes a gente escuta? Nossa, pastor, você só faz isso agora? A Fátima, qualquer coisa, está chorando. Está ouvindo alguém chorando. E pega o lenço. Para, mano, chorar, vamos ver. Mas não é hora de rir, é hora de chorar. Não é hora, não tem motivo de riso. É tempo de pranto, é tempo de choro. Ah, mas a gente não se alegra nunca? Nós nos alegramos, mas existem momentos que nós estamos ouvindo certas coisas que nós precisamos entrar naquela atmosfera. Senão nós vamos até ofender quem nós estamos atendendo. Se eu estiver conversando com você, imagina você com as suas vestes rasgadas, no pano de saco, na humilhação, e eu totalmente desconectado do teu problema, falando: não, irmão, passa a roupa aqui, veste, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, a rainha, ela estava num lugar onde ela tinha recebido um título, mas ela não sabia quem ela era. Ela já estava debaixo de uma outra regência, mas ainda ela atuava numa regência antiga, como se ela fosse uma pessoa comum, como se ela fosse uma pessoa qualquer, como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade, ela não tinha visão espiritual, ela não estava acostumada a lidar com as coisas espirituais. E às vezes nós estamos dentro da igreja desse jeito. Nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos acostumados a lidar com coisas espirituais. E aí você fala para a pessoa disso, fala assim: mas tudo é espiritual? E às vezes eu falo assim: mas tudo é carnal?
pessoa olha para mim e fala assim, nossa, você só fala que é espiritual. E eu falo para a pessoa, nossa, você só fala que é carnal. Porque é espiritual. Não adianta eu querer inventar um negócio. É tudo espiritual. É o mundo espiritual. Nós estamos inseridos num contexto espiritual. A nossa guerra é espiritual. E essa moça, a Esther, ela já estava agora com um título que ela podia fazer alguma coisa, mas ela não tinha se atinado para isso. Ela estava desconectada desse mundo espiritual. E ela só enxergava o reino dessa terra. Se eu sou rainha, se eu estou bem vestida, se eu estou bem aqui, por que o meu padrasto vai passar necessidade? Leva uma roupa para ele. Mas ele não estava passando necessidade. Ele rasgou as vestes porque ele estava fazendo uma atitude espiritual. Era algo que ele estava entrando no mundo espiritual porque já havia sido decretado algo contra a vida dele e do seu povo que iria dar problema, iam matar eles. Então ele precisava se mexer espiritualmente. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que se mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para alistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos se calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse levada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Então se for Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Quando ela fica sabendo o que está acontecendo, e Mordecai enquadra ela, fala assim, ó, faz só isso aqui, entra na presença do rei. Ela se levanta para falar aquilo lá. Ela sabe o que é? Qualquer homem ou mulher que for na presença do rei sem ser chamado, pode morrer. Então não tem como fazer isso. Já faz 30 dias que ele não me chama. Então ela era rainha e ela se via como qualquer um. Qualquer homem ou mulher, qualquer um. Mas ela era rainha. Então, quando nós nos convertemos, agora que nós estamos aqui, nós deixamos de ser qualquer um. Qualquer um nós éramos lá fora. Qualquer um vulnerável a qualquer tipo de ataque e qualquer coisa quando você estava lá fora, não fora dessa igreja das 4 paredes, mas fora da presença de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que a gente se converte, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, eu e você não somos qualquer um. Agora nós somos filhos do Deus Altíssimo. Agora nós temos uma marca. Você não é qualquer pessoa. Então, nós temos que entender que a nossa obrigação, quando decretos de morte se levantam contra a nossa vida, é entrarmos na presença do rei. Mas o que ele vai falar comigo? Será que ele vai me receber? Ele vai te receber, porque ele é teu rei. E você é a rainha dele. Ele vai te receber, porque ele é teu pai. E você é filho e filha dele. Ele vai nos receber. Então, é uma questão de mentalidade. A mentalidade dessa coisa que nós somos... Pastor, mas é que você não conhece a minha essência. E nem você conhece a minha. Na minha essência, eu não podia estar aqui, eu não podia entrar na presença do rei, nem do pai, nem nada. Mas se eu me apegar à minha essência, eu vou querer me matar de novo.
Mas a minha essência acabou. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu vou entrar na presença dele, sabendo que eu posso entrar lá. Ah, mas faz 30 dias que não me chama, mas eu vou lá. Eu posso entrar lá. Você pode entrar lá. Qualquer um aqui, você que está em casa, você que vai assistir, nós podemos entrar. E Esther, então, ela não tinha essa consciência. Ela tinha um título, mas ela não sabia quem ela era, no espírito. Rainha Esther. Rainha Esther. Esposa do rei. Então, ela pode conversar com ele. Ah, mas tinha uma lei que se não estendesse, tudo bem. Mas, assim que ela entrou, ele estendeu. E sabe o que ele falou para ela? O que você quer? Depois de 30 dias de não chamar, até ela aparecer, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Ele estava bravo com ela? Ele estava triste com ela? Ele recebeu ela mal? O que você quer? Dinheiro para ir no mercado? Fala com meus empregados, vai. Não. Metade do meu reino. Então nós temos que entender que esse distanciamento que nós estamos tendo de Deus, de Cristo, da palavra, daquilo que vai resolver nosso problema, vem da nossa parte. Mas quando nós nos achegamos a Ele, Ele vai falar assim: o que você quer? Até metade do meu reino de todo. Metade eu preciso, mas metade é teu. Ele não vai estar bravo com você. Ele não vai te rejeitar. Não é porque você não falou com ele esses dias e parece que ele não está te chamando, ele está te esperando. Pode ir, que ele vai te receber. Pode ir, que ele vai estender o certo para você. O próprio Cristo está te esperando. E metade do reino, ele não está bravo, não está revoltado, não vai te dar bronca, ele vai te acolher e falar: o que você precisa? Nós precisamos entender agora que nós temos uma nova condição em Deus. Nós somos outras pessoas. E Esther ainda tinha aquela cabeça: eu sou aquela menina que não tenho pai, não tenho mãe, que esse homem me criou, dei sorte de ganhar um concurso, estou aqui, mas eu não sou nada. Ela continuava, ela era assim e continuava não sendo ninguém. E nós estávamos lá fora e nós nos convertemos, estamos na presença de Deus, aceitamos Jesus de verdade, o Espírito Santo veio morar dentro de nós de verdade e continuamos a padecer dos mesmos problemas como se nós não fôssemos ninguém. Opa, você é muito mais do que você está pensando. Nós somos muito mais do que nós estamos pensando, do que nós estamos pensando. Metade do reino está disponível para nós. E é metade para mim, metade para a irmã Maria, metade para o Paulo, metade para a Edivânia, metade para a Rita, metade para a Rita, metade para a irmã Fátima, metade para a pastora, para a Maiara, para a irmã Noé, para o Ritmo, para o Medeiros, para a Lisete, para a Val e para o Palmeirense. E metade para mim também. Se ele der metade para mim, não vai faltar para você. Porque ele imparte metade comigo, metade com você, metade. É infinito o poder, a graça, o amor. Pode entrar na presença dele. Mas, pastor, eu conheço muito pouquinho. Entra na presença dele com o que você conhece. Vai pegar a tua parte da herança. Vai resolver o decreto de morte sobre a tua vida. Saia dessa situação. Você não é qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. E ela, então, toma a decisão da vida dela. Depois que ela leva essa bronca, esse puxão de orelha, e ela fala assim: rapaz. E o rapaz aqui deixa ela sem saída. Ele falou: não pense que por você estar aí no palácio, protegida, guardada, bem alimentada, com roupa nova, cheio de proteção humana, e se o decreto se cumprir, você vai morrer. Livramento para mim e para o povo que está aqui fora, que eu estou clamando, vai vir. Estou contando com você, mas fique esperto. Ah, mas ela não tinha mais pai. Essa tradução é meio esquisita, mas numa outra tradução, o que aconteceu? Se ela morre, não tem descendência. Se ela não tem descendência, acabava a casa do pai ali. Então, ela disse que ele estava falando: vai parar em você. Você vai acabar com o nome do seu pai. Acabou, não tem descendência. Mas eu vou ser livrado. E ele tinha criado ela. O Espírito Santo não vai ter dó de você. O Espírito Santo não vai ter dó de mim, que é essa representação. Ele nos ama, mas ele não tem dó. Porque a dó é uma coisa que trata com a carne. Ai, tadinho, com a natureza humana. Ah, deixa ela, tadinho. Não vai fazer isso.
Mordecai podia ter falado, ela é menina, né? Eu lembro dela crescendo, criança, tadinha. Ela deve estar tão fraquinha, deve estar com medo. Deixa que eu vou me virar aqui. Negativo. Falou, você cresceu. Quando você era criança, abandonada, eu te criei. Eu te peguei pela mão. Te levei até aqui, te coloquei dentro, você ganhou um concurso. Agora eu preciso de uma resposta. Eu preciso que você caminhe comigo. Vamos, Esther, chegou a hora. O Espírito Santo, que é a representação de Mordecai, de Mardoqueu, depende da sua tradução aí. O Espírito Santo não vai ter dó de mim e de você. Ele vai nos levando. Vamos para o Pai. Chega uma hora que ele fala a resposta. Ai, mas sabe o que é? Se eu for resposta. Vamos, filho, já cresceu, já está maduro, já é rainha, tem autoridade, né? Para lá, conversa com ele, resposta. Deixa de ser criança, na hora de chorar, que era criança, não estava conhecendo, mas agora você é uma mulher. Resposta. Faça alguma coisa. Então ele precisa, ele está contando comigo, com você. Ele fala assim, quem sabe não foi para esse tempo que você está nesse lugar. Olha a tua chamada. Ele falou assim para ela, olha quem você é. Quem tem mais acesso ao rei do que você? Você é uma judia do lado do rei. E tem um decreto contra a tua nação. Vai falar com ele. É verdade. Arme um cenário. Trace um projeto. Faça alguma coisa condizente com o teu tamanho, Esther. Você não é mais criança. Amadureça. E ele precisou fazer com que ela crescesse na marra. E talvez isso esteja acontecendo comigo e com você. Não queríamos crescer. O Espírito Santo falou assim, não tem mais jeito, chegou a hora, é agora. Põe o pé na estrada. É agora. Nós vamos ter que crescer, nós vamos ter que amadurecer, nós vamos ter que dar sentido à farda que nós temos. Nós vamos ter que dar sentido a essa roupa real, porque essa roupa real era do céu, e ela achava que ela se limitava aqui, e nem aqui ela operava. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nem no âmbito natural a gente consegue romper nada. E ela estava lá, toda bonita, toda linda, porque ela era uma mulher bonita, rainha, toda bem vestida, e não disputava de nada. Quando precisou, ela não tinha nada, ela era como qualquer um. Aquilo que ela falou é como ela se via. Qualquer um que for na presença dele sem ser chamada, morre. Ela tinha isso na cabeça dela. E ele precisou, então, alinhar. Aí começa o negócio a ficar bom. Aí ela acorda, ela amadurece na marra, ela vira mulher, uma rainha ousada e fala, jejua 3 dias, você, todo mundo, manda um recado, eu vou, e vou entrar na presença do rei. Se perecer, pereci. Em outra tradução, se morrer, morri. Aí funciona. Aí agora. Se não morrer, não vai ter vida. Não adianta. Se não morrer, nós não vamos viver. Jesus chamou isso. Se você se apegar à tua vida, você não vai ter a minha. Não adianta. Aquele que quer ter a sua vida na sua mão, não tem a minha. Mas entrega a sua vida. Entrega essa casca de religiosidade, de fraqueza, de coisa que não posso, não dá, não é para mim. E pega a minha vida, você vai viver. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. Perca a vida. Jesus está chamando, perca a sua vida, Alexandre, e ganha a minha. Se você não perder a sua vida, você não vai ganhar. E Esther falou assim, agora então eu vou entrar. Se morrer, morri. Se eu perder a minha vida, perdi. Mas aí ela foi para o lugar espiritual certo. E quando ela chega, e o rei olha para ela e fala, nossa, entra aqui. Que linda. O que você precisa? Estendeu o cetro. É metade do meu reino, meu amor. Ele vai te chamar de meu amor. Porque ele quer arrancar esse desprezo que está dentro de você, essa rejeição, essa aversão que você tem do carinho, do acesso. Hoje Jesus quer nos curar, é uma noite de cura hoje para a nossa vida. Ele vai te chamar, o que você quer? Meu amor. Metade do reino. Ele está pronto a fazer qualquer coisa por você. E se ela falar assim para ele, eu preciso de metade e mais um pedacinho do seu, eu falo assim, dura coisa me pediste. Mas vamos. Está complicado tanto assim a situação, que às vezes você olha e fala assim, pastor, só metade do reino não vai dar. Senta com ele.
Às vezes você está se sentindo tão endividado, tão pobre espiritualmente, tão longe daquilo que é, você fala assim, metade do reino não dá, pastor. Conversa com ele. Ou ele vai aumentar a quantidade, ou ele vai fazer as contas assim, ó, metade do meu reino é bastante, hein? Você não acha que dá? Olha o saldo do pai. Metade disso aqui não paga isso aí? Olha esse sangue aqui. Vai pagar. Metade do reino paga e sobra troco, bastante. Metade do reino é o azeite da viúva. Muitas vasilhas. Paga sua dívida, vivei do resto. Quando a gente entra na presença do rei de verdade, e ele libera essa palavra, o que ele vai nos dar vai pagar a dívida, ele vai resolver o teu problema da hora e a gente vai viver do resto. A gente vai entrar num descanso naquela área que nós vamos poder viver daquilo. Precisamos romper isso. Essa é uma noite de a gente romper isso. Aí depois que ela entra na presença do rei, ela marca, depois você lê o resto, nós vamos lá para o capítulo 8 agora, senão vai ter que fazer aqui uns 4 domingos para pagar tudo. Mas depois dessa parte aqui, os 5, 6, os 7, ela entrou na presença do rei, e ele perguntou para ela o que ela queria, ela marca um banquete com a mão. Depois ela marca outro banquete, porque tem a hora exata do teu adversário cair por terra. Porque se ela conversa no primeiro banquete, não teria a forca ainda. Porque Amã era inimigo de Mordecai, e ele que se levantou para matar todo esse povo. E ele estava angustiado. E ele fala assim, tá tudo bem para mim, mas eu quero ver esse cara morto. Depois do primeiro banquete. A mulher dele assim, faz uma forca. Faz uma forca, não sei se antes do primeiro, eu sei que no banquete lá ele fala assim, eu fui chamado para o banquete, mas eu queria ver ele morto, isso está me incomodando. Assim, faz uma forca de 20 metros. E pensando, falei, nossa, que mulher exagerada. Cara, para que uma forca de 20 metros? O tamanho de salão aqui, ó, assim. E os caras eram bons de serviço, hein? Que fizeram no dia, na hora. Faz uma forca de 20 metros. Uma forca de 4. Sim. Não quero enforcar, eu quero que você arranque a cabeça dele. Só que mal sabia ela que a forca era para o marido dela. Mal sabia ela que o comando que ela estava dando para matar o adversário era para morrer, ela, a casa dela e todo mundo. Esse comando que tem saído do inferno com um decreto de morte contra a tua vida é para ele morrer. Fica tranquilo, entra na presença do rei, você não vai morrer, essa forca não é para você. Esse decreto, esse exagero, essa forca de 20 metros que está assombrando a tua vida, que parece que não tem mais saída para você, essa forca não é para você, irmão. Entra na presença do rei, essa forca é para o teu adversário. Dorme em paz hoje, em nome de Jesus. Essa forca não foi feita para nós, essa forca foi projetada no inferno e para os discípulos dele. Essa forca não é para o Filho de Deus. Depois você lê lá capítulo 5, 6 e 7 para você entender melhor isso. E aí depois que ele volta, porque quando ele vai lá para pedir para enforcar o homem, à noite, não vamos pregar tudo mesmo. À noite, o rei perdeu o sono. E ele pede para ler os livros, sem sono, lê alguma coisa aí. Deve ser bom ser rei, né? O Medeiros perde o sono e fica lá no baril. Sozinho lá, né, irmão? Eu perco o sono e fico lá. Não vou acordar, mas o rei não. Lê alguma coisa bem que eu tô sem sono. Aí os caras vêm correndo. Deve ser bom ser rei. Aí vai ler lá. Aí leu a passagem, e Bigtã e Teres tinha tramado matar ele, e Mordecai, ouvindo, denunciou, averigou se o caso era verdade, e foi enforcado Bigtã e Teres. Aí o rei falou assim, o que fizeram com Mordecai? Que recompensa foi dada para ele? Os caras falaram, nenhuma. Aí ele olha para o pátio assim, quem está no pátio? Amã, que era o inimigo de Mordecai. Faça-o entrar. Aí Amã está inflado, porque existem áreas da nossa vida que o adversário está inflado, ele tem certeza que ele ganhou. Tem área na minha vida e na tua vida que o adversário está estufado, ele tem certeza que ele ganhou. Ele está convicto, a forca está pronta na casa dele, ele só está indo te buscar para enforcar. Ele já tem certeza absoluta. Para Elisete não tem mais jeito. A forca está pronta, ele entra inchado. E a mãe entrou, e o rei falou para ele assim, não deixou nem falar bom dia, falou assim, o que se faria ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí a mãe fala assim, quem poderia ser esse homem, senão eu?
E ele não pensou errado, porque ele já tinha ido num banquete com a rainha e com o rei. Já estava convidado para outro. Ele era o primeiro do rei. O pensamento dele foi certo. O que o adversário às vezes está pensando contra a nossa vida, no lugar que a gente se encontra hoje, ele está certo. Só que tem uma história registrada que vai surpreender ele. Tem algo registrado que no momento oportuno, Jesus vai ler a tua história assim, o que se fez ao Medeiros nessa história aqui? O que se fez a Val e a cada um que está aqui e está aí? Nada. Hoje nós vamos essa história. Às vezes uma plantação nossa de anos atrás, algo que nós fizemos lá atrás, assim, rapaz, ninguém viu aquilo lá. Eu denunciei que iam matar o rei. Eu descobri toda aquela tramóia. O rei não me mandou nem uma tacinha de vinho. Devia ter deixado morrer aquela mundiça lá. Mas calma. Calma. Nossa história está registrada. Tem o dia certo, tem a hora certa, calma. Aí o rei falou, o que se faria ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí a mãe, enxadão, falou assim, pega um cavalo do rei, uma roupa do rei, uma coroa do rei, põe essa coroa na cabeça do cavalo, monta esse homem, pega um cara grande do seu reino e sai puxando pela praça, gritando assim, isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí ele fala assim, pegue Mordecai, está lá na porta do palácio, pega ele, não omitas nada do que você falou. Põe ele no cavalo e você puxa. É você. É você. Eu não sei nem o que você vai fazer aqui, mas você vai puxar o cavalo falando assim, isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O teu adversário, quem saiu para te matar, vai ter que exaltar o teu nome antes de morrer. Em paz. Tem uma história registrada, fique em paz. Descansa no Senhor teu Deus, fique em paz. E ele sai, e é muito legal na Bíblia falar do Cid Moreira, porque você vê a voz apavorada, puxando o cavalo, depois você escuta lá e fala, isso é que você falou, que bênção. Uma bênção. Uma bênção. Imagina Mordecai sendo aquele cavalo sem entender nada. Vai ter uma passagem na nossa vida, não vamos entender nada, falar o que está acontecendo aqui. O cara quer me matar. O cara me detesta. Me vestiu com essa roupa e foi de cavalo, meu Deus. Vai começar a acontecer as coisas, irmão. Você não vai entender nada. Mas é Deus mandando, é a tua história vindo à tona. É a tua história revertendo o teu quadro. É aquilo que você orou, é aquilo que você chorou, é aquilo que você plantou. Está vindo à tona, vai chegar o teu momento, o meu momento, as coisas têm que acontecer. E aí, logo que ele acaba aquele trabalho, logo que ele acaba aquele serviço, ele vai correndo para a casa dele e chega lá e fala assim, aconteceu uma tragédia. Não consegui nem falar de Mordecai, e além disso, eu tive que puxar um cavalo, com ele vestido com roupa real, em cima do cavalo do rei, com a coroa do rei na cabeça do cavalo, para selar, para falar assim, essa força aqui, ó. E agora? Aí a mulher dele vira o disco na hora e fala assim, acabou. É o seu fim. Já deu para entender o que está acontecendo. Você não vai prevalecer contra esse judeu. A sua derrocada é iminente, ele já começou a te vencer. Ela vira, de uma hora para outra, a mesma mulher que à noite mandou fazer uma forca de 20 metros, agora já fala assim, você vai morrer. Só que ela achava que era só ele. Ela achava que o decreto de morte, mas a ideia da forca era dela. Não vai sobrar ninguém. É ele, ela, descendência, vai tudo embora. Os 10 filhos, foi tudo embora. Deus vai extirpar isso aí. Esses adversários que estão te perseguindo hoje, não vai morrer só um. Toda a linhagem vai acabar.
Esse negócio tem se perpetuado contra a tua vida de perseguição, perseguição, perseguição. Vou te matar, vou matar você, vou matar sua casa, vou matar seu povo, vou matar todo mundo, você vai acabar. Isso aí vai ser extirpado para sempre. Deus está pondo ponto final disso aí, acabou. Não vai ser só o seu adversário direto. É a descendência também, que é para você saber que você está livre de tudo isso. Acabou. Ponto final. Fim de papo. E ele está falando com ela ainda, os eunucos chegam para buscar ele para o segundo banquete. E leva ele de volta, chega no banquete e o rei está desesperado. Ele fala o que você precisa. Por isso que eu falo que compense a presença do rei. Porque ele senta e fala para ela assim, o que você quer? Até a metade do meu reino eu te dou. Ela sabe o que é? Tem um negócio contra o meu povo, que é assim, assim. Quem quer? Amã. Tem uma tradução que fala assim, esse malvado Amã. Imagina o dedinho dela assim, ó, esse malvado Amã, tá aqui, ó, do meu lado. Esse aqui, ó. Entendeu? O adversário vai estar pertinho, não vai ter para onde ele correr. Dentro, encurralado. Imagina a situação desse homem, desarmado, sozinho, dentro da sala real, cheio de segurança, e o rei ouvindo que era ele o adversário da sua esposa e do povo dela. Quem é? Esse aqui. E o rei levanta, vai para o terraço. E aí diz a palavra que Amã, entendendo que o rei ia fazer alguma coisa, ele vai meio que em cima de Esther, dá para entender que ela estava no sofá, ele vai meio em cima tentar convencer ela, e quando o rei volta, ele fala assim, você tá, tipo, querendo relar na minha esposa, porque dentro da minha casa, dentro da minha sala real, e naquilo já vem um capuz e já... Game over. Fim de jogo. A escuridão já entrou ali. Estava vivo, mas já estava morto. Aí sempre tem alguém para nos ajudar. Aí tinha um rapaz lá, falou assim, vou dar uma ideia para o senhor, fica bravo comigo. Mas, na verdade, de madrugadinha, quando ele chegou aqui, tem uma forca de 20 metros, construída lá na casa dele, queria pedir para enforcar Mordecai. Aí o rei fala assim, enforque ele nela. E aí, lá na Bíblia está escrito assim, queria enforcar Mordecai, aquele que salvou a sua vida. Ele dá uma assinada embaixo, dá uma chancelada, como eu vi esses dias um pregador falando, hein? O Mateus falou, chancelou. Meu filho estava achando que ele chancelou, e eu dando risada, escutando, ele só chancelando. Glória a Deus. Então, assim, viu? Aqui, tem uma forca pronta, que era para matar Mordecai, aquele que denunciou Bigtan e Teres, que ia matar a vida do Senhor. Aquele que salvou a tua vida, lembra dele? Ele falou, mata ele lá. Então, a tua história, ela vai fazer com que as coisas aconteçam do começo ao fim, até o teu adversário morrer. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 8, para a gente encerrar daqui a pouco, em nome de Jesus, para uma santa ceia, glória a Deus. Capítulo 8, versículo... Queria ler só a parte mais importante. Versículo 6. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Versículo 5 primeiro. Ele disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, e se esta coisa é reta diante de ti, e se nisto lhe agrado, escrevas que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã,
e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes, criados na cordelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Amém? Esther, depois dessa experiência toda que ela teve, ela volta no mesmo lugar. Nós percebemos aqui que Esther, ela era rainha, ela estava no palácio, mas ela não conhecia a lei. Que é o que acontece, uma segunda etapa do nosso fracasso. O primeiro é nós acharmos que nós não podemos ir até a presença dele, que ele vai nos matar. Ele não vai nos atender. E a segunda fase do nosso fracasso é não entendermos a lei. Não entendemos a lei. Não entendemos o que está disponível para nós no reino espiritual. Porque o pedido dela denota uma ignorância. Ela fala assim, eu quero falar para o Senhor que tem um decreto de morte contra o meu povo. E eu quero pedir também que o Senhor revogue isso. E ele não podia revogar. Porque um decreto feito por um rei e selado com o anel do rei, acabou. Ele não podia revogar. E nós estamos fazendo uma oração errada. E o que Adão entregou nas mãos do adversário e selou com a sua própria desobediência, não se pode revogar. O que Adão fez é a mesma coisa que o que foi entregue aqui para Amã, é a mesma representação. Adão pegou lá no Éden e ao tocar naquele fruto, ele e sua esposa, eles entregam e selam com a desobediência e dão o direito do negócio nas mãos de Satanás. Acabou. Aí Jesus Cristo vem para nos fazer o quê? Não adianta você orar, Senhor, suspende esse ataque contra a minha vida. Senhor, faça com que o meu adversário esqueça que eu existo. Senhor, essa oração não vai funcionar. Você precisa conhecer a lei. O que está disponível para nós no reino espiritual é: Senhor, me ajuda a lutar contra os meus adversários e aniquilar eles. É isso que está disponível para mim e para você. Nós vamos ter que lutar. Então não adianta a gente ficar batendo em algo que não vai acontecer. Ah, eu não quero ser atacado. O que ela queria aqui? Manda agora um decreto, suspende, revoga o decreto de morte e a gente fica em paz. Ela voltou de novo naquele mesmo lugar, aonde ela não queria estar na presença com medo de morrer. Agora ela está na segunda fase. Agora eu não vou lutar porque nós vamos morrer, a gente pode morrer. E o rei está falando, cara, escreve o que vocês quiserem, sela com o meu anel, eu vou dar o direito de vocês se defenderem. Mas eu não posso revogar isso, porque já está feito. Palavra de rei. Então, o que está feito no reino espiritual contra a minha vida e contra a tua vida, através daquilo que Adão entregou, está feito. Mas o que está feito no reino espiritual através de Jesus Cristo também já está feito e selado com sangue. Pega as tuas armas e guerreia. Pega as tuas armas e luta contra esse adversário. Vai conhecer a lei, vai saber como pode entrar na presença de Deus, como isso vai funcionar a meu e por favor. Nós precisamos entender o que Jesus está fazendo. E ele não vai, então, revogar os decretos de morte. Ele não vai revogar do jeito que você está pensando.
Ah, eu vou ficar aqui tranquilo, agora eu já jejuei, já entrei na presença do rei, já que um monte de... Pastor, olha como eu me esforcei. Graças a Deus. Parabéns. Próxima fase. Aleluia. Continua a caminhar. Nós não vamos parar nunca, irmãos. Esse descanso de vencer uma fase é um grande engano. Vencer uma fase é para robustecer para a segunda. Vencer a segunda é para a terceira. É guerra. Para sempre, até você morrer. Sim. Depois tem eternidade, você vai descansar. Aí é céu, Jesus, brincar com anjo, voar, aí você vai inventar suas coisas lá. Você vai ter eternidade, você que é bem criativo, gosta de fazer bastante, vai ter um monte de coisa para você fazer. Mas agora, aqui nessa existência, aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim. E guerra. Guerra. E às vezes a gente fala assim, cara, mas eu não vou ter um pouquinho de sossego. Você vai ter paz na guerra, se você guerrear direito. Mas vai ter guerra. Só que você guerreia e olha o que aconteceu com eles. Olha o decreto desumano que tinha, que é o decreto que Satanás pegou. Era um decreto desumano. Ele pegou um direito da gente já nascer tudo morto. Aí Jesus olhou e falou assim, não, isso aí é injusto. Deus Pai olha e fala assim, peraí, desobedeceu, caiu, me confrontou, mas exagerou. Preciso trazer um equilíbrio. É preciso trazer uma chance de mudança, uma porta de escape. Então, Jesus ele veio para fazer isso, estabelecer o direito de defesa para nós. Você tem direito de se defender. Era para você estar morto, mas você está aqui porque Jesus te dá esse direito. Agora, qual que é o próximo passo? Matar os seus adversários. E se você for ler aqui para frente, o rei fala assim, só numa cidade, vocês mataram 500. E mais os 10 filhos de Amã. O que será que fizeram nas outras? O rei estava meio assustadão com o povo. Falou, rapaz, era para você estar morto. Nós precisamos causar espanto em Jesus. Assim, vocês mataram tudo isso? Meteram, era para você estar morto. Fátima, era para você estar morta. Maiara, cada um de nós, era para você estar morto, você está vivo e matando. Isso mesmo, parabéns. Era isso que eu queria ver. Você conseguiu reverter esse decreto de morte e está matando agora. Éramos para estar mortos. E agora nós estamos com o direito de matar. Não só de não morrer, que já seria uma bênção também. Mas agora vocês falam assim, ó, defenda a vida de vocês, vocês não precisam morrer, vocês podem matar quem vier contra vocês. Então é isso que Jesus conquistou para mim e para você. Nós não vamos morrer e nós vamos matar. Nós não vamos morrer e vamos ver os nossos adversários aniquilados. E aí depois a rainha empolga, ele fala assim, você quer mais alguma coisa? Ah, eu quero os 10 filhos de Amã pendurados. Aí ele fala, pendura lá. Então, quando você vai conquistando as coisas do reino espiritual, você vai avançando, o rei vai vendo que você está empolgado, fala, mais alguma coisa, Fátima? Quero. Você vê, e você vê que vai dando certo, você empolga também. Quero. Quero. Eu lembro uma vez que a gente foi no parque, acho que era na exposição em Bauru ainda, com a Paula, minha sobrinha pequenininha. Ela saía do brinquedo, chegava e chamava lá para a Fátima assim, e agora? Ela estava empolgada, e agora? Outro brinquedo. Porque está dando certo, está sendo divertido, está gostoso. Então, matou, pendurou, é uma coisa horrorosa, mas é isso que está acontecendo, porque às vezes a gente fala assim, mas como Deus é cruel, nossa, que coisa bruta. Mandou matar homem, mulher, criança, depois pendurou os caras lá, mas vai estudar por quê? Porque era isso que era para fazer para você. Deus é justo. Por isso que às vezes a gente escuta algumas coisas. Ah, o cara matou o bandido. Ah, direitos humanos. Era para eu estar morto. Se entrar na minha casa e tiver uma possibilidade, com certeza, antes ele do que eu, mesmo porque foi ele que veio me procurar, né? Eu estou quieto na minha casa. Então, o adversário foi procurado. E agora a gente fala assim, ah, Deus é muito... Não podia ter dado um jeito. Não tem jeito, porque ou você mata ou você morre. O adversário você mata ou você morre, porque para ele não tem esse negócio de meio termo, ele não vai deixar ser mais ou menos. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só isso ele faz.
Ele não tem nada para oferecer. Entenda que teu inimigo é inimigo mesmo, em todas as áreas da tua vida. Matar, roubar e destruir. Só coisa boa, né? Só coisa maravilhosa. Não fica com dó dele, não. É para matar mesmo. Não tem como ter dó dele. Ah, mas coitada da mulher, né? Perdeu 10 filhos. Mas a hora que ela mandou fazer a forca pro outro, ela estava rindo de orelha a orelha. Não tem que ter dó. É lógico, nós não estamos falando de pessoa. Não estamos falando de gente. Nós estamos falando de mundo espiritual, estamos falando de demônio, principado. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principado e potestade. Não vai sair matando aí qualquer um aí. Ah, eu vi lá, pastor, você falou lá, eu matei 2 aqui, ó. Matei 2 no meu serviço, 1 na escola e uma na minha casa, enforcava. Não vai matar ninguém. Falando de coisa espiritual. Amanhã nós íamos no velório do Richard lá. Aí a Maia falou assim, você que mandou, pastor? Eu mandei nada. Mandei nada. Dá uma segurada. Vai matar meu irmãozinho, não. Deixa ele, olha que bonitinho. Deixa ele aí. Em nome de Jesus Cristo. Não é para matar ninguém. Mas esses demônios que levantaram contra você é para matar todos eles. Todos. Não vai sobrar ninguém. E põe lá, para marcar bem na memória. Ó, não mexe com esse povo. Esse povo aqui é meio esquisito, hein? Ó, a descendência, 10 aqui, ó. Não mexe com esse povo, não. Deixar uma memória de morte na presença do seu inimigo. Você lembra que era para eu estar morto? Ó, dá uma segurada, me respeita. Amém? Em nome de Jesus. Santa Ceia, vem aqui para frente. Já prepara a sua Santa Ceia também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia de encorajamento. Uma Santa Ceia para tirar a covardia, para tirar falta de ousadia, de intrepidez, para o Senhor nos encorajar a entrarmos mesmo na presença dEle, na presença do adversário e fazer com que as coisas aconteçam. Então, conforme você for orando aí, vai orando, fala, Senhor, me encoraja, me dá ousadia, me dá intrepidez, me visita com isso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te louvar por essa palavra, pela tua presença. E nós vemos, ó Pai amado, que é uma batalha nós desfrutarmos de coisas espirituais, mas é totalmente possível. E nós precisamos avançar, sim. Temos perdido muito tempo, como rainha, como filha, como servo, como um pai tão grande que o Senhor é, como um rei tão poderoso, temos ficado muito tempo enroscados nas mesmas coisas e precisamos avançar, Pai. Então nós queremos tomar uma Santa Ceia hoje que nos libere coragem, que nos libere intrepidez, ousadia, de entrarmos na presença do Rei, de decidirmos morrer, porque essa decisão de se morremos, nós vamos entrar na presença do Rei sem medo da morte, porque nós sabemos que a morte, na verdade, já está decretada pelo nosso adversário, mas na presença do Rei nós vamos conseguir vida, na presença do Rei nós vamos lançar mão de vida. Então que essa Santa Ceia nos encoraje na presença do Rei, a estarmos conhecendo a Tua palavra, conhecendo a lei e aplicando as sentenças contra os nossos adversários, para que não morramos mais, para que não soframos, para que não sejamos roubados, para que não sejamos mais um povo tão sofrido, tão cabisbaixo dentro da Tua igreja, mas vivendo tão aquém daquilo que o Senhor tem para nós, vivendo tão aquém do reino. Em nome de Jesus, Pai, que esse tempo cesse e que nós avancemos para a glória do Teu nome. Então, abençoe esse pão, esse suco que agora é o Teu corpo e o Teu sangue, e vai nos alimentar espiritualmente, e vai nos liberar essa ousadia para avançarmos contra os nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A pastora Cláudia vai estar falando um pouquinho aqui do dízimo e de oferta e vai estar orando para encerrar, tá bom? Deus abençoe. Shalom, boa semana para vocês, em nome de Jesus. Amém, shalom, shalom. Antes, amados, de falarmos do dízimo, da oferta, quero fazer um gancho aqui, Esther, capítulo 8, versículo 9. Qual era o mês? Mês de Sivan.
É o único mês que aparece, a única vez que aparece esse nome na Bíblia. É aqui, Esther. Amém? Mês de Sivan. O que quer dizer isso? Mês que o Senhor nos chama para perto, que o Senhor nos cobre e dá decretos novos. Viu como a palavra encaixou? E o que nós precisamos entender? Por que às vezes não queremos entrar? Porque estamos cheios de problemas, não queremos entrar na presença de Deus. Salmo 39, no fundo, por mais firme que esteja, o homem é vaidade. Amém? Então, lança a condenação e a acusação fora, lança o medo de chegar à presença de Deus fora e vá à presença de Deus, porque Deus vai te receber e me receber. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus por essa palavra. Um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus bom, que está nos ajudando a ir adiante. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, dízimo e oferta. O que temos para falar disso? Amados, como nós falamos, assim como existe o tempo de Deus, tem as finanças de Deus. Às vezes nós achamos assim, nós estamos aqui nesse mundo, temos necessidade desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, tem o tempo, sábado, domingo, segunda, terça, é o tempo do mundo, não é? Só que, como eu disse no começo, Deus tem o tempo dele. O tempo dele é a eternidade. E ele nos ensina a andar de acordo com a eternidade. Quando você e eu vamos entrar no propósito eterno de Deus, quando descobrirmos aquilo que Deus escreveu para nós, a nosso favor, na eternidade. Aí nós começamos a caminhar com os propósitos eternos do Senhor. E a finança entra nisso. Deus não pegou a gente e falou, você vai andar aqui na saúde, você vai andar aqui no seu casamento, você vai andar aqui lá no seu trabalho, mas quando chegar a hora de pôr a mão no bolso, não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com os princípios do reino, não tem nada a ver com esse lugar onde você mora agora. Isso é engano, amém? Então, sempre que nós formos chamados a ofertar, a dizimar, sempre coloque isso no seu coração. Eu sou um ser integral, a minha finança faz parte agora do reino de Deus, eu fui comprada inteira. A minha finança, meu bolso, não deixa fora, não. Amém, amados? Por quê? Porque aquilo que Deus nos manda fazer, dentro dos princípios estabelecidos eternos do Senhor, o que vai acontecer? Vai trazer prosperidade para nós. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou pagar tal coisa e aí depois eu vejo o dízimo, eu vou fazer tal coisa e depois eu vejo essa outra parte. O que vai acontecer? Você vai comer a sua semente. E Deus não falou para nós, aliás, meu esposo falou para não falar que comermos a semente. Nós vamos usar a semente no lugar errado. Está certo isso que ele me ensinou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a semente no lugar errado. E aí nós vamos querer que algo frutifique e vai frutificar daquele lugar onde plantamos a semente no lugar errado. Amém? Então, oferte, dizime, fale com Deus sobre isso. Quando você fizer a sua semeadura, lembre-se de dar nome à sua semente, não é? Lembre de dar o nome, Senhor, o que você verdadeiramente está precisando naquela área, que rompe, que destrava. Eu estou muito incrédula, eu preciso que rompa essa área. Quando você for dar o seu dízimo, quando você for plantar uma oferta, plante dessa maneira. Senhor, eu preciso romper na fé. Plante isso. Senhor, meu casamento não está muito bom, meu relacionamento não está muito bom com meu esposo. O que você vai fazer? Plante, porque aí daqui a pouco a semente começa a frutificar, você vai lá, olha, eu plantei e Deus roubou. Senhor, eu sinto que eu estou travada nos pensamentos que eu tenho em relação à minha conduta ministerial. Plante. Amém? Então, é isso que eu gostaria de falar, em nome de Jesus, e cada um que tem dizimado, ofertado nesse ministério, que seja abençoado, seja destravado, a plantação, a colheita chegue, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos nos colocar em pé, vamos orar, encerrar o culto, em nome de Jesus. É isso? Beleza? Quinta-feira temos culto online novamente, aqui está liberado, e bora. Aqui, quarta-feira, bate-papo com Jesus. Amém? Estão todos convidados, para a glória de Deus. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela coerência da tua palavra, por aquilo que tu está fazendo. Nós sabemos que estamos num novo tempo de proteção, sim. Estamos num novo tempo, ó Rei da Glória, de coisas maravilhosas que tu tens fazer para nós, e tu estás nos chamando para decretar, ó Rei da Glória, aprendermos, ó Deus, entendermos que nós temos coisas a fazer diante de ti, que é o Senhor que vai fazer por nós, como Cristo morto, na cruz crucificado ali.
Pai querido, necessitado, nós entramos em Cristo, nessa proteção, e começamos a trazer novos decretos para a nossa vida. Então, nos ajuda a andar nesse entendimento, para que venhamos a ter conquistas, vitórias, avanço no teu reino, papai. Então, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, e cremos que tu estás a fazer coisas grandes e cremos a nosso favor. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Shalom, shalom. Deus abençoe. Até mais, em nome de Jesus.